Mas para entender direitinho esse processo, está com a gente aqui o engenheiro, diretor do Instituto de Engenharia de São Paulo, Dr. Rafael Timerman. Doutor Rafael, muito obrigado por atender aqui o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Bom dia, colegas aí da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar com vocês aí. Sou fã do programa, viu, Agostinho? Opa, aí melhor ainda. Muito obrigado pela gentileza. Você pode acompanhar a entrevista com o Dr. Rafael Timerman em áudio e vídeo. Se quiser, puder, né? Entra aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Engenheiro, primeiro eu queria que o senhor fizesse uma análise do que aconteceu nessa semana, né? Foi no domingo à noite, por sorte, a região estava vazia, os prédios vazios, né? A gente imagina o que poderia acontecer fosse num horário comercial. Mas chamou a atenção da gente uma série de aspectos. Um deles foi esse fogo que não acabava nunca. Eu confesso que já acompanhei alguns incêndios, mas esse que retomava e voltava foi meio impressionante para mim. Mas particularmente o fato de ser uma área em que a gente identificou, pelo menos no entorno ali, 4 prédios, inclusive esse que pegou fogo, que não tinham alvará do Corpo de Bombeiros. E a gente sabe que isso acontece, né? Na região central em particular. E nesse caso do prédio, depois se descobriu que ele tinha iniciado o processo de legalização ou de retirada desse alvará em 2016. Isso ficou parado no tempo, não se sabe por que não avançou, se alguma burocracia exagerada ou se o próprio proprietário também não levou adiante. Enfim, para a gente depois falar dessa situação específica da demolição, como é que se tenta começar a resolver essa questão dos imóveis clandestinos em São Paulo, hein, engenheiro? Vamos lá, Agostinho e colegas. A primeira coisa que a gente nota, vamos respondendo por partes, que é uma pergunta bem longa, né? Mas, primeiro, o tempo de exposição ao incêndio, que é a criticidade desse problema. Uma estrutura de concreto ou qualquer outro tipo de estrutura de outro material, ela tem um tempo. Na verdade, a gente elabora um projeto para ela, na verdade, permitir que as pessoas evacuem o prédio. Não é que ela é resistente ao incêndio. Na verdade, tem um tempo de exposição para as pessoas conseguirem evacuar o condomínio. E é isso que você notou, e nós também estamos, assim, surpresos, né? Porque, veja, a gente já está 72 horas com esse incêndio, né? Na verdade, eu tinha dado entrevista na terça-feira, eram 40 horas, e já passaram dos limites preconizados por norma brasileira, por normas internacionais, enfim, é isso que é a criticidade. Aí você me perguntou, mas por que vai e volta o incêndio? Pelo que a gente tem notado, inclusive de relatos do Corpo de Bombeiros, que está fazendo fez um brilhante trabalho junto com a Defesa Civil e com a Polícia Militar lá no centro, pelo que a gente notou, esse edifício ele estava com uma série de depósitos dentro dele, com uma série de materiais. Então o incêndio, obviamente que o incêndio ele vai subindo de andar para o outro, e ele vai pegando, vamos dizer assim, através das cargas, né? O bombeiro ele cita muito bem carga inflamável. O que é a carga inflamável? Justamente são os materiais que podem pegar fogo. E são depósitos, na verdade, pré-localizados, no qual, por isso que às vezes apaga o incêndio e depois volta, retoma. E isso realmente é muito ruim para a estrutura. Por isso que a gente, vamos dizer assim, a gente torna esse incêndio, a criticidade desse incêndio é o tempo de incêndio, o tempo de fogo ao longo do tempo, Agostinho. Tá certo. Engenheiro, e como é que se não vou dizer resolve, que seria muita coisa, né? Resolver é muita coisa para um país como o nosso. Mas como é que se começa a tentar equacionar essa questão desses imóveis que estão irregulares? Os bombeiros disseram aqui, e é verdade, quer dizer, não é que um prédio que está com o seu alvará em dia não vai pegar fogo. Não é isso também, né? Não podemos ser tão simplistas. Mas lógico que um prédio que não segue os padrões de segurança está mais exposto. Há como se começar, a partir desse caso, porque a gente já teve vários outros, até mais graves do que esse, mas parece que a gente não avançou nesse processo de tentar moralizar, de fazer cumprir o básico, né? Porque esse alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, pelo que a gente ouviu nesses dias, é o básico do básico, é o mínimo do mínimo. Como é que se começa a tentar avançar nisso? Depende de quem cobrar a aplicação da lei, engenheiro?
Nesse caso da própria sociedade, Agostinho, porque, querendo ou não, cada condomínio é privado. E cada um, vamos dizer assim, cada organismo desse condomínio, a gestão desse condomínio, ela precisa ser bem feita. Existem normas brasileiras, normas do Corpo de Bombeiros, normas da Prefeitura através do Código de Obras de São Paulo, que precisam ser... o gestor do condomínio, ele precisa entender o que ele está fazendo. Eu, por exemplo, sou síndico do meu condomínio, né? Além disso daí. Então, você sendo síndico de um condomínio, você precisa ter noção e gestão desse condomínio, não só pela manutenção que você citou, do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento no qual o Corpo de Bombeiros vai lá e vai chancelar que esse condomínio, esse edifício tenham mecanismos e dispositivos para combate a incêndio, como também outros fatores, como, por exemplo, manutenção e inspeção periódica dos elementos estruturais, manutenção e inspeção periódica dos sistemas hidráulicos e elétricos, enfim, tudo isso demanda inspeções e manutenções periódicas. É interessante eu fazer uma analogia, Agostinho, para a gente não ficar falando muito de engenharia aqui no programa, né? Assim como eu, você e os colegas todos que estão nos ouvindo, vamos ao médico, o condomínio, o edifício precisa também, ao longo do tempo, ir fazendo manutenções periódicas no sentido de se tornar atualizado e bom, vamos dizer assim, ao uso do proprietário. Nós estamos conversando com o engenheiro Rafael Timerman, aqui no Manhã Bandeirantes, o engenheiro que é diretor do Instituto de Engenharia aqui de São Paulo. Bom, houve risco de desmoronamento, né, do prédio. No momento houve mesmo esse susto, né, de que ele viesse abaixo, né, se falou no colapso possível da edificação por completo. Isso felizmente não aconteceu, parece que esse risco de uma queda, né, de um colapso iminente está de pronto afastado, mas não dá para brincar com a sorte, tanto assim que está programado para amanhã, né, engenheiro, o início da demolição desse prédio. E vai ser uma coisa delicada, demorada. Como é que vai funcionar isso pela experiência que o senhor tem? Veja, Agostinho, assim como a gente faz os projetos para construir o prédio, a demolição também demanda um projeto específico, estudos específicos, inspeções e ensaios para a gente poder permitir um desmonte controlado. A demolição, para que todos entendam, a gente pensa que o prédio, a gente aperta o botão, ele vai sumir. Não é bem assim. Por isso que vai demandar um certo tempo, muito estudo de engenharia, no sentido de permitir um desmonte com segurança para todos na região e para um desmonte controlado para evitar qualquer problema de colapso desse prédio, né? É importante que se faça esse estudo no sentido, às vezes, a gente entrando no condomínio, entrando no prédio, podemos notar alguma fragilização de algum ponto e às vezes a gente precisa fazer um reforço, alguma complementação desse edifício no sentido de permitir o desmonte dele. Veja, então depende de uma série de análises e inspeções, e isso a gente vai começar a partir de amanhã, né? A prefeitura, quer dizer, no sentido de começar esse projeto, vamos dizer assim, de demolição. Mas aí, como é que isso acontece, né? O senhor já falou que é preciso fazer uma análise para ver os pontos mais vulneráveis, até para reforçar a estrutura, se for o caso, para que você possa trabalhar, né, adequadamente. Claro. Mas aí, lógico, o engenheiro, os profissionais vão ter que entrar no prédio. Isso já está autorizado? Quer dizer, imagino que sim, né? Porque havia um receio de, inclusive, dos bombeiros entrarem em dado momento no edifício e ele vir abaixo. Quer dizer, inevitavelmente a operação vai ter que acontecer dentro do prédio, não dá para fazer isso por fora, né? Sim, ela começa de baixo para cima, através não só da limpeza, porque pelo que temos de relato, não só da Defesa Civil, mas do Corpo de Bombeiros, existem muito material ainda lá dentro, então precisa ser removido esse material, esse entulho causado pelo incêndio. Na verdade, é material que eu digo, é material destruído pelo incêndio, mas remover eles para permitir que a gente, vamos dizer assim, o corpo de engenharia, né, contratado, vá entrando andar por andar e avaliando essa estrutura. Então, fazendo um breve relato, o que a gente vai fazer, na verdade, né? O corpo de engenharia, ele tem que entrar no condomínio e limpando e inspecionando e verificando se existe alguma fragilização, algum indício
né, de anomalia, e se existisse indício, fazer um reforço. Isso é um trabalho de arqueologia que a gente vai fazer, ao contrário, né, Agostinho? A gente precisa ir pesquisando o que aconteceu. E é importante também, não só fazer esse trabalho no local, mas também buscar documentos históricos, talvez projetos do edifício, no sentido de a gente ter, quanto mais histórico, mais documentação que a gente tenha, quanto mais dados que a gente consiga desse edifício, melhor a nossa ação. Tá. Bom, por isso que está se calculando que vai ser um processo até que demorado, né? Se falou em algo em torno de 3 meses. Deve ser isso mesmo? Sim, 3 meses é o mínimo que eu estimaria, mesmo porque a gente está citando somente do ponto de vista de engenharia e inspeção, mas imagina você, nós não podemos, assim como responsáveis, nós de engenharia, nós não podemos colocar os nossos trabalhadores em risco nesse trabalho. Então é muito importante que esse trabalho seja de forma cautelosa para evitar qualquer tipo de risco para todo mundo, não só para as pessoas que estão ao lado, para permitir que a gente volte ao comércio na 25 de março o mais rápido possível, mas a linha de frente da engenharia dos trabalhadores não tenham nenhum risco à saúde deles, que a gente consiga voltar para casa no fim do dia, né, Agostinho? Sim, nossa, pelo amor de Deus. Aliás, o senhor está falando sobre o comércio e tal, a vida no centro. O Lucas Josino, nosso repórter, estava descrevendo que hoje já está mais parecido com o normal, né? As lojas estão abertas e tal, e parece que só a rua mesmo do prédio é que está ainda isolada, aquele quarteirão está isolado, e deve continuar assim, né? Lógico, durante todo esse período. Mas no momento em que a demolição começar, o senhor acha que vai ser inevitável que outras ruas paralelas sejam também evacuadas? Enfim, é possível que o comércio do centro tenha esse período de abertura e fechamento, dependendo do tipo de ação que estiver sendo realizada lá no prédio? Veja, Agostinho, é interessante a pergunta, mas isso faz parte também do projeto de engenharia, para não atrapalhar as regiões, né? Imagina você, a gente começa o projeto de demolição, não, tem que parar tudo de novo. Isso causa um transtorno muito grande. Então faz parte do planejamento dos processos e estudos da engenharia, como si só, evitar ao máximo que o transtorno na região, que já está, na verdade, já causou esse transtorno, inevitavelmente por causa desse acidente, mas evitar ao máximo que isso continue e percorra durante o processo de demolição desse edifício. Tá certo. Estamos conversando com o engenheiro Rafael Timerman, que é do Instituto de Engenharia, diretor do Instituto de Engenharia aqui de São Paulo. Só por curiosidade, a imagem que a gente vai ver ao longo dos próximos dias, qual é? Vai ser sumir em pedacinhos do prédio? Ele vai sendo desencaixado, a gente vai ver ele sumindo aos poucos, é isso? Sim, na verdade, a primeira coisa que vai se ver, na verdade, é um isolamento da área do ponto de vista civil, né? A gente precisa deixar uma área civil para permitir o trabalho das pessoas que estão na linha de frente. E, na verdade, eu acho que nos próximos dias o que a gente vai conseguir perceber é a remoção de todo o material que estava dentro desse condomínio, né, desse edifício. Aí, ao longo do tempo, a gente vai conseguir perceber esses processos de demolições de cima para baixo. Normalmente, a gente vai fazer toda a demolição de cima para baixo do edifício, tá, Agostinho? Não é de baixo para cima. É interessante ilustrar como é que vai ser esse processo. Sim, até porque se fosse de baixo para cima, acho que o risco de vir tudo abaixo era maior, né? Olha, engenharia tudo é possível. Engenharia tudo é possível, meu caro. Resta saber o que a gente vai fazer. Eu queria ressaltar a nossa engenharia, que todo mundo, o povo brasileiro, ele tem um complexo, na verdade, de tudo que é aqui do Brasil é ruim. Na verdade, a engenharia brasileira é vanguardista, é de primeiro mundo, e a gente vai tomar ações, não vai ter limite nas nossas ações, no sentido de permitir que a gente faça essa demolição controlada, ou quiçá fazer uma intervenção no prédio, no sentido de ter segurança para todos e para os condôminos também, e para a região, que a gente consiga voltar o mais rápido possível à normalidade, Agostinho. Não tem dúvida mesmo, e fico imaginando até mais para frente, né, porque vai ficar um buraco ali, né, vai ficar esse espaço desse prédio, já fico imaginando o que vai subir ali no meio, né, porque alguma coisa vai subir. É uma área valorizada, importante, central. Deve subir um mega plus prédio aí na sequência e tal. Espero que com todo
todas as normas de segurança seguidas, todos os equipamentos de segurança também instalados. Enfim, a gente vai estar aqui para ver isso, tomara. Vou fazer uma pergunta que eu não sei nem se cabe, mas assim, o senhor deve ter acompanhado já vários casos semelhantes a esse. É muito caro isso? Porque imagino que deve ser muita gente envolvida, uma estrutura importante também, né? Tecnologia de ponta para evitar qualquer falha, né? Não pode haver falha, o risco tem que ser zero. É muito caro isso para fazer uma operação dessa, engenheiro? Veja, Agostinho, em engenharia tudo é possível, como eu citei para você. Então a primeira coisa que a gente faz é as inspeções, os ensaios, e daí a gente vai fazer um estudo de alternativa para ver o que é viável, o que é viável também tecnicamente e economicamente. E isso que é importante, a tomada de decisões, e foi o que você falou, é risco zero. Na verdade, a responsabilidade dos engenheiros, dos arquitetos, da prefeitura, dos envolvidos nessa região, e na verdade não só extrapolando a responsabilidade, mas também teremos responsabilidade sobre todos aí na região. Então, é importante que a gente tenha risco zero e tome-se a devida, vamos dizer assim, a devida tomada de decisão correta, né? Mas o que você falou realmente é caro, tá? Esse processo de demolição... Caro quanto? É como se fosse... é difícil estimar, Agostinho, porque... Nem ordem de grandeza, porque eu não tenho a menor noção. Eu estou perguntando porque a prefeitura, também nem sei se ela tem esse número ainda, né? Não sei se essa análise inicial é que vai definir, né? Talvez seja isso, né? Claro. Na verdade, esse número a gente não consegue nem dar uma ordem de grandeza para você, porque em se tratando de uma situação como essa, que ninguém conseguiu acessar ainda o edifício, na verdade, os andares superiores que tiveram os incêndios maiores, a gente não consegue dar um número para você. Se eu falar um número para você, eu posso estar mentindo. Sim, talvez. Sim. Quer dizer, o senhor imagina que nem a prefeitura, porque pelo que se sabe, a prefeitura vai bancar, né, esse valor. Foi a prefeitura que contratou, até onde se sabe, a empresa que vai promover esse trabalho todo, e depois isso vai ser ressarcido, né, pelo dono do imóvel, pelos locatários, enfim, já entraram num acordo para não judicializar todo o processo. Mas é provável que nesse momento nem a empresa que vai fazer o serviço tenha dado o orçamento final ainda, né? Correto. É isso? É a minha perspectiva, na verdade. Tá certo. Bom, então é isso. Vamos conviver por pelo menos... O senhor disse que é no mínimo 3 meses, né? Então, pelos próximos meses, vamos estar de olho ainda nesse prédio que assustou a gente ao longo dessa semana. Engenheiro Rafael Timerman, diretor do Instituto de Engenharia aqui de São Paulo, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes. Um bom final de semana para o senhor e até a próxima, hein? Para nós, Agostinho, um bom trabalho para vocês também, sempre à disposição da Rádio Bandeirantes de vocês aí. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado mesmo. O engenheiro que descreveu para a gente como é que vai ser mais ou menos esse processo todo de demolição desse prédio de 10 andares encravado ali na região da 25. Vamos ver, né? Tomara que seja tudo mesmo de acordo. Acho que será. Acho que a fase mais crítica já passou, quero crer. E agora é isso aí que disse o engenheiro. Risco zero, é caro para demolir um prédio desses, mas aí vamos acompanhar também. Tomara que esse acordo, que eu achei que foi rápido até, viu? Me surpreendeu mesmo. O proprietário, os locatários terem entrado em acordo com a prefeitura, assim, aparentemente de forma tranquila. E tomara que não tenha percalços nisso tudo, que aconteça o processo todo, que quem tem que pagar pague e que esse risco seja tirado aí do centro de São Paulo. Para começar, aí sim, uma discussão mais séria, mais longa, mais difícil, que é de tentar regularizar prédios aqui em São Paulo. Né? É simples assim. A gente tinha falado logo no início de alguns prédios importantes que estavam irregulares até outro dia, mas depois a gente foi checar no site do Corpo de Bombeiros, pelo que diz o site, o prédio da Prefeitura de São Paulo está regular, o Palácio dos Bandeirantes aqui, sede do governo estadual, também está regular, a Câmara Municipal também está e a Assembleia Legislativa também está. Então, ótimo isso. Mercado Municipal de São Paulo, Mercadão, não está. O Mercadão de São Paulo, que eu não sei quantas pessoas recebe por dia, quantas pessoas entram e saem do Mercadão por dia,
o prédio não está com alvará aprovado pelo Corpo de Bombeiros. E aí? É assim mesmo? Fica assim, então? A gente deixa para ver o que acontece? Então isso aqui não pode, né? A gente levou um susto danado com esse prédio. Tomara que a gente tenha aprendido alguma coisa.